Jesus, Sim. nosso modelo de empatia e compaixão. Amém. Senhor Jesus. Nós sabemos que essas duas palavras, empatia e compaixão, elas são bem usadas, né, hoje em dia. Sim. Eu trabalho numa escola e geralmente nas jornadas pedagógicas, né, nos conselhos, em geral, os professores falarem e coordenadores, né, empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro, Sim. compreender as dores do outro, Sim. para que daí você possa ter uma boa relação. Verdade. Às vezes um aluno está lá mal encarado, né, fica respondendo o professor, arrumando brigas, confusões, e se você não tiver um olhar empático, você simplesmente vai julgar aquele aluno, dizer, causa um trabalho, faz aquilo outro, mas quando você procura entender o porquê daquele aluno está fazendo aquilo, você se coloca no lugar dele, você vai procurar compreender a história, você vai ir lá na casa dele, ou às vezes o pai espanca, às vezes está passando necessidade, não tem uma boa relação familiar e transmite isso na escola. Aí quando o professor se coloca no lugar daquele aluno, vai entender, rapaz, ele está me maltratando, ele está fazendo isso porque está acontecendo algo que faz com que ele reflita nos ambientes em que ele está. Então, isso no ambiente escolar, né? O Senhor Jesus, ele também tinha empatia, quando ele se colocava no lugar das pessoas que ele curava, no lugar das pessoas que ele ajudava, né? Então, empatia e compaixão, ter realmente um afeto lá de dentro, né? Das entranhas, de se colocar no lugar das pessoas. Sim, amém. Então, ao longo do seu ministério, Jesus teve um relacionamento especial com aqueles que eram marginalizados na sociedade. Aquelas pessoas que ninguém, às vezes, davam nada, né? Que estavam à margem da sociedade, estavam, né, um pouco distantes por ter algum problema social, né? Os pobres, os aflitos, os estrangeiros, que muitas vezes eram menosprezados, ignorados. Verdade. Jesus fazia questão de encontrá-los, né? Verdade. Como a mulher samaritana. Em João capítulo 4, aquela mulher ia buscar água ao meio-dia porque ela era desprezada, humilhada pelas pessoas. Verdade. Ela tinha um comportamento que não era aceito na sociedade, né? Vários maridos, vários homens e tal, e aquilo ali dava o que falar na cidade. Então, as mulheres lá iam buscar água de manhãzinha, à tardinha, lá o sol frio, ela preferia ir ao meio-dia com o sol quente, mas não ia encontrar ninguém e ninguém ia estar ajudando ela. E Jesus foi ter com essa mulher, né? A mulher desprezada, Jesus foi ter com essa mulher. Amém. Jesus também não ignorou a mulher que foi pega em ato flagrante de adultério, né? Jesus teve compaixão e pôde restaurar a vida dela. Verdade. Então o Senhor Jesus, ele sempre teve esse viver de empatia, de compaixão, né? Ele realmente diz assim, ele ministrou essas pessoas e ainda se viu nelas, ensinando aos discípulos que fazendo bem essas pessoas, a ele mesmo estava fazendo. Lá em Mateus capítulo 25, quando Jesus disse, quando disse assim, estive nu e me deste de vestir, estive fome e me deste de comer, né? Tive sede e me deste de beber, forasteiro, né? Estava preso, foi me visitar, aí pergunta, quando, Senhor? Quando foi que eu fiz isso? Aí Jesus disse, quando vocês fizeram destes meus pequeninos, a mim me fizeste. Quando você deu esmola a um desses pequeninos, você deu esmola a mim. Quando você deu um cobertor a quem estava com frio, você deu um cobertor a mim. Então Jesus se coloca no lugar justamente dos pequeninos, dessas pessoas, né? Amém. E tudo isso, irmãos, é um exemplo para nós, Amém. que nós, como cristãos, devemos ter esse olhar empático, né? Ter esse olhar empático de compaixão, e quando nós pudermos, ajudarmos realmente as pessoas financeiramente, moralmente, com a palavra, com orações, né? Para que nós tenhamos esse viver Sim. de imitar o Senhor Jesus. Amém. Você precisa brotar o amor de dentro de nós para ajudar as pessoas, porque sempre há necessidades, né? Volta e meia, nós estamos presenciando, sempre há necessidades e nosso coração não pode se fechar. Que a Bíblia diz que se nós vemos alguém passando necessidade, nós nos fecharmos, né? Sim. Que exemplo de Cristo nós estamos tendo, né? Verdade. Né? Nós nos comparamos realmente às pessoas que não têm Deus no seu coração. Verdade. Então Jesus, o grande Criador do universo, o Filho de Deus, Redentor da humanidade, ele realmente compara-se ao mais humilde e vulnerável dos seres humanos.
Então ele tocou leprosos, né? Pessoas doentes que eram consideradas impuras, como nós vamos ver daqui a pouco um relato. Ele ministrou a pessoas cujos pecados eram conhecidos, aos que tinham má reputação, aos gentios, né? Que também eram pessoas ali menosprezadas. Então, glória a Deus por isso, né? Porque Amém. Jesus, ele criava conexões com essas pessoas que não tinham conexões com mais ninguém, que eram pessoas que já estavam acostumadas com o desprezo, com a rejeição, né? Imagine aquele, acho que não sei se é João 5, do paralítico, estava há 38 anos, né? Paralítico ali, deitado, tinha uma tradição lá que quando as águas se mexiam, jogava o pessoal, né? De ano em ano era curado, e ele, aleijado, coitado, quando as águas se mexiam, os caras que tinham perna já pulavam, e ele 38 anos. E Jesus chegou para ele e disse: queres ser curado? Assim, João? Né? Queres ser curado? Ele disse: Senhor, né? Senhor, não tem quem me leve até o poço, né? Eu não consigo ir e tal. Jesus fez a pergunta: queres ser curado? Né? E Jesus realmente foi lá e curou aquele homem que estava 38 anos, qualquer coisa você me corrigir, 38 anos padecendo ali na enfermidade, né? 38 anos não é brincadeira. Verdade. Você ali provavelmente sendo visto como nenhum outro qualquer, né? Como as pessoas aí, né, as pessoas de ruas, muitas vezes aqui em Fátima é raro, mas nas cidades grandes, né, diz que muitas pessoas moram nas ruas, né? E às vezes as outras passam sem ter um olhar empático, né? Já acostumou, né? Mas Jesus viu aquele paralítico ali e pôde realmente restaurar, pôde curar, né? Então, ter empatia e compaixão é realmente ver as pessoas na perspectiva de Deus, sob o olhar de Deus. Que Deus ama essas pessoas, né? Que Deus ama todos os seres humanos, e por isso nós não podemos olhar para ninguém com desprezo, com rejeição, com ignorar, né? Mas nós devemos ter amor por essas pessoas, ter um olhar empático de orar por elas, de ajudá-las quando somos solicitados, né? Para que nós realmente tenhamos esse exemplo do Senhor. Sim, então vamos ver o primeiro exemplo em Lucas capítulo 7, versículo 11 a 17. Um relato aqui. Lucas 7, 11 a 17 diz assim: Lucas 7, 11 a 17, isso. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Alguém pode ler do 14 a 17. Chegando-se o doutor o Espírito, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se, os que estiveram mortos, passou a falar, e Jesus o restituiu a sua mãe. E todos poderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Nossa, Jesus. Aleluia. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. E relato maravilhoso, né? Senhor Jesus. Amém. Jesus estava indo para uma cidade de Naim. Os discípulos e numerosa multidão estavam acompanhando Jesus. Ao aproximar-se do portão da entrada da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. Se ela é viúva, que já tinha perdido o marido, né? E só tinha mais um filho. E o que restou da família era o filho, né? E este viera morrer. Ó Senhor Jesus. E também grande multidão estava lá no enterro. Senhor Jesus. Então, realmente, aqui nesse episódio, nós temos aqui 3 tragédias, né? A morte de um jovem. Nós sabemos que morrer nunca é
confortável para os familiares, né? E ainda mais quando se morre na juventude, né? Quando se tem uma vida toda pela frente, um futuro, morreu jovem, realmente aquela mulher estava sofrendo muita dor. E ainda mais porque a morte era do seu único filho, uma tragédia ainda maior, né? Seu único filho, e ela agora estava sozinha. Imagina o tanto de choro, de peso no coração dela, porque a morte de um único filho de uma viúva, realmente, poxa, ela perdi meu marido, agora perdi meu filho. Eu acho que ela estava ali se desabando, né? Com certeza, o mundo daquela mulher desabou e ela teria apenas a solidão pela frente. Ó Senhor Jesus. Então, essa mulher viúva, enlutada, o Senhor Jesus, quando chegou perto dela, ela nem chegou a pedir nada, nem esperou nada, ela estava apenas mergulhada na sua dor, estava apenas mergulhada ali na sua dor, nas suas lágrimas, né? Mas Jesus, irmãos, nosso Deus, cheio de compaixão, cheio de misericórdia, Jesus enxergou a dor daquela mulher e se compadeceu dela. As entranhas de Jesus se moveram, né? E ele inclina o seu coração para aquela mulher cheia de ternura e realmente pôde devolver a esperança àquela mulher, para que a alegria pudesse voltar a brilhar, né? O sorriso dela pudesse realmente voltar ali. Ó Senhor Jesus, não chore, disse ele. Chegando, se tocou no caixão e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. E o que estava morto sentou-se e passou a falar. Amém, amém. E Jesus o entregou, restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Então, irmãos, Jesus realmente, ele é maravilhoso, né? Porque ele viu a dor daquela mãe, o sofrimento daquela mãe, né? Ele enxergou tudo isso e pôde realmente ali restituir, fazer com que aquela mulher pudesse voltar a ter a sua alegria. Esse é o nosso Deus que ressuscita os mortos. Né? A gente sabe que quando acontece a morte, algo de grave aconteceu ali, né? Os órgãos já tinham parado, se o menino morreu, né? Não sei quantos dias estava já, se estava tendo já um processo de decomposição, alguma coisa tinha, mas quando Jesus restaura tudo de volta ao seu lugar em perfeitas condições, novinho em folha, né? Como Lázaro, embora já tinha 4 dias, chegando mal, Jesus ressuscitou, e o que estava apodrecido de carne voltou tudo 100%, porque esse é o nosso Deus, né? Vamos ver mais um relato em Marcos capítulo 1. Senhor Jesus. Versículo 40 ao 45. Mais um relato aqui do nosso Deus poderoso. Marcos 1,40. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos. Ó Senhor Jesus. Um leproso, né? Eu só pode deixar aí marcado, mas em Lucas capítulo 5, se eu não me engano, mostra a condição da lepra, né, que estava tomando o corpo todo desse jovem aqui. Lucas 5,12 diz assim: aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e o pediu. Então Lucas, como médico, né, ele tem um olhar mais clínico, então ele disse: um homem coberto de lepra. O corpo dele já estava cheio de lepra. O corpo descamando, aquela pele branca, esbranquiçada, apodrecendo, o corpo todo, né, da cabeça à ponta dos pés, cheio de lepra. Então vamos voltar para Marcos 1,40. Um leproso aproximou-se, né, a gente já viu, cheio de lepra, aproximou-se de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. Até o 45, agora é o 42. Quem pegou quando ler? Marcos 1, 42. Sim, no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Então, permite a advertência logo
olha, não digas nada a ninguém, porém vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, Nossa Senhor. mas permanecia fora em alguns lugares ermos, e de toda parte vinha ter com ele. Senhor Jesus. Então, irmãos, mais uma cura aqui maravilhosa. A cura de um leproso. Nós sabemos que a lepra, aqui nos tempos do Antigo Testamento, era a doença mais, também, no Novo, quando Jesus estava aqui, né? Era a doença mais temível da época, né? Uma doença mais temível da época, porque né, tem algumas espécies que eram contagiosas, né? Lepras eram doenças na pele. Então, vários tipos de doenças na pele poderiam existir. Hoje é chamado de hanseníase, mas também câncer de pele. E aí tinha algumas que eram curáveis e outras que não eram, né? Mas, de qualquer maneira, uma pessoa que fosse diagnosticada com lepra, ela teria que se afastar, né, da família, da sociedade, teria que ir para uma caverna ou para um isolamento onde tinha uma comunidade de leprosos. Mas, imediatamente, ele tinha que se retirar, porque, a maioria das vezes, era uma doença contagiosa e se ele tocasse em alguém, essa pessoa poderia ser contagiado, se tornar também impuro, que é o que o Antigo Testamento falava, impuro. Então, esse homem, ele foi diagnosticado com lepra e estava certamente lá, afastado, isolado da família. E o corpo dele todo estava coberto de lepras, né? Como se fosse urso, aquelas feridas, descamando ali a pele dele. Senhor Jesus. Amém. Então não podia abraçar a família, não podia ter relacionamento com seus filhos, com seus familiares. Era um viver separado, um viver realmente ali de muita depressão, de muita... viver triste, né? Imagina você ter uma vida toda pela frente, né? De repente você acorda e começa a ver as manchas no seu corpo, se coçando todas aquelas manchas no seu corpo. Passa um dia, passa o outro e nada, as manchas aumentando. Aí os sacerdotes na época eram um tipo de médico também. Eles definiam se a pessoa era leprosa ou não. Vai no sacerdote, o sacerdote diz: olha, você está com lepra, não pode mais conviver socialmente com as outras pessoas. Aí a pessoa interrompe toda a sua vida, seu trabalho, e vai viver uma vida ali afastada da sociedade, longe, né, da sociedade. Ó Senhor Jesus, e sofrendo muita humilhação. Se chegasse perto de alguém, alguém imediatamente gritaria: eu imundo, e poderia até mesmo apedrejar. Então sofria desprezo, sofria rejeição, humilhação. E esse homem aqui, irmãos, como Lucas diz, já estava coberto de lepra. Ele certamente já estava ali esperando a morte, né? Já estava esperando a morte. E Jesus vai novamente, né? E cura esse homem. Esse homem, na verdade, chegou até Jesus, se ajoelhou aos pés de Jesus: mestre, né? Senhor, se quiseres, o Senhor pode me purificar. Purificar, regenerar todo o seu corpo, torná-lo limpo, salvo, curado. Se quiseres, Senhor. Se quiseres, podes me purificar. Foi com reverência ao Senhor, com respeito ao Senhor, né? Se humilhou diante do Senhor, de joelhos ele pediu: se quiseres, podes me purificar, ó Senhor Jesus. Então Jesus, ao ver, se comoveu, né, com profunda compaixão, e certamente Jesus viu além da dor na sua pele, das feridas no seu corpo, porque Jesus, ele enxergou aquele homem e ele viu a história daquele homem, né? A alma daquele homem, o sofrimento, a rejeição, o desprezo, né? O emocional abatido daquele homem, de ter toda uma vida perdida, de ser desprezado, humilhado pelas pessoas, de ser rejeitado, talvez abandonado por alguns familiares. Ninguém poderia chegar perto, ninguém poderia tocar nele. Então imagina a situação daquele homem. E o que foi que Jesus fez? Jesus profundamente compadecido, né? Empatia e compaixão. Profundamente, as entranháveis misericórdias, do lado mais profundo do seu ser, né? Jesus profundamente compadecido, ó Senhor Jesus. Amém. Estendeu a mão, tocou nele e disse. Jesus tocou no leproso.
Isso significou muito para ele, porque Sim, ninguém também. poderia tocar nele. Ninguém poderia, é verdade. Ninguém poderia tocar nele, se tocasse ficaria impuro. A doença poderia passar para ele. E diante da lei se tornaria impuro. Então ninguém ousava tocar naquele homem. Então imagine, esse homem não sabia mais o que era ser tocado. Não sabia mais o que era alguém chegar perto dele. Ele tinha que viver distante de todo mundo. A não ser outro leproso, né? Talvez se ele estivesse em uma comunidade de leprosos. Ou muitos poderiam viver em cavernas separadas. Mas Jesus quis curar não somente o corpo, mas a alma daquele homem. Sim, é E bem. quando Jesus tocou nele, eu quero sim, fique limpo. Isso significou muito para ele. Jesus curou a lepra, porque o corpo, as feridas todas foram desfeitas e a pele ficou novinha. E aquele homem ficou com tanta alegria, no 45, que começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não mais poder entrar publicamente em nenhuma cidade. E aí que Jesus disse: olha, não conta ninguém, vá ao sacerdote, o sacerdote vai te examinar e vai te declarar que você pode viver publicamente, agora socialmente. Mas ele, imagine, né? Uma pessoa a vida toda não, mas depois que ficou doente, passar tanto tempo leproso, sem ver mãe, às vezes sem ver filho, sem poder chegar perto de ninguém, sem ninguém tocar nele, Jesus fazer uma cura dessa, aí realmente ele foi curado, né? Curou da sua lepra, das suas dores, e a autoestima dele voltou a se elevar, né? A alegria que ele nunca mais tinha procura ter. Eu acho que ele pulava de alegria, contando a todo mundo o que Jesus fez. Então Jesus ele vai muito além, vai mais profundo, né? Ele cura o nosso corpo e também cura as nossas emoções. Sim. E decorrido do problema físico, às vezes a pessoa pode ficar abatido emocionalmente, né? Às vezes não é simplesmente a doença física, mas ao descobrir, a mente vai acelerando o processo. Você não descobriu ainda a doença, às vezes está vivendo de boa, mas ao descobrir, a mente vai pensando, e isso influencia bastante. Então, irmãos, Jesus também ele curou esse homem aqui da lepra. Sim. E a lepra, na Bíblia, ela representa o pecado, né? A lepra, ela representa o pecado e tem semelhanças da lepra com o pecado. Assim como o pecado, a lepra separa. A lepra separa. Havia separações ali dele com seus familiares, dele com os povos, né? O pecado também em nós nos separa de Deus. Você pode fazer as coisas para Deus, mas é só na rotina, só no automático, porque você já aprendeu. Mas se estiver tendo um viver de pecado, você não vai sentir o frescor, a presença de Deus, você não vai tocar no Senhor, você vai simplesmente fazer um ritual. Sim. Assim como o pecado, a lepra deixa marcas. Imagina o corpo dele cheio de marcas, de cicatrizes, cicatrizes de feridas. A lepra deixa marcas, assim como o pecado. Uma pessoa que, às vezes, por um ato de impulso, né, de viver no pecado, alguma aventura aí, às vezes pode ficar com marcas, com sequelas, por causa de um viver pecaminoso. Então o pecado deixa marcas e a lepra também deixava marcas. A lepra torna insensível, porque como ia se aprofundando as feridas, eles pegavam nas veias dali, e muitas vezes alguns tipos de doenças tornavam a pele insensível. E o pecado também, a consciência da pessoa se torna insensível. A consciência se torna cauterizada, como aquelas manchas no boi, né? Que os caras botam as marcas, né? Aquela parte ali, ferro quente, aquela parte ali se torna insensível no boi. Você pode apertar assim, não vai doer. Uma consciência cauterizada é uma consciência que pode fazer algo errado, peca, mas não é mais. Não mancha mais, a pessoa não se arrepende mais, dizendo assim, eu acho aquilo normal. A consciência ficou cauterizada. Alguns, por rejeitarem a boa consciência, naufragaram na fé, afundaram. Para ele tanto faz, não é mais pecado não, pode fazer à vontade. Então a lepra, assim como o pecado, a lepra também é insensível. Assim como o pecado, a lepra cheira mal. Então, talvez, como aplicar isso, né? Talvez em situações, né, você não aprova, né? Não é agradável o viver das pessoas, né? Que estão vivendo uma vida afundada no pecado, né? Como coisas do pecado que está lá descrito em Gálatas 5,
a prostituição, a pureza, a luxúria, muitas coisas ali relacionadas. Assim como o pecado, a lepra também é contagioso. Contagioso. Assim como o pecado, a lepra é contagioso. Por isso que a Bíblia diz que as más conversações corrompem o bom costume e que nós não devemos nos assentar nas rodas dos escarnecedores. Porque senão a gente sabe que uma maçã podre estraga as outras maçãs, né? Uma maçã podre estraga as outras maçãs. Então, o pecado, assim como a lepra, ele também é contagioso. Nós podemos influenciar, mas temos que ter cuidado de não estarmos em um lugar em que estamos sendo bombardeados para seguirmos o costume do mundo, a rotina do mundo, né? Verdade. Então, irmãos, esses foram os dois exemplos de empatia que o Senhor Jesus teve. Empatia, se colocar no lugar. Jesus se colocou no lugar desse leproso, né? Porque foi profunda compaixão. A história desse homem, porque ele estava passando a humilhação, e Jesus foi ali, estendeu a mão para realmente, tocou nele e curou ele. E são tantos versículos sobre empatia, não vai dar tempo de ler, mas são muitas coisas, né? Amém. Mateus 9,36, quando Jesus viu a multidão, Jesus se compadecia deles, porque eles andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Jesus teve compaixão. Mateus 14,14 diz que Jesus, quando saiu, viu grande multidão e ficou possuído de grande compaixão para com ela e curou todos os enfermos ali. Jesus via aqueles enfermos e Jesus se colocava no lugar deles e se compadecia. Da mesma forma, Jesus se compadece conosco. Em João 11, tem a experiência de Lázaro, né? De Lázaro. Vou pegar isso aqui só para a gente ver o versículo. Mas João 11, vamos ver aqui. Jesus também se compadeceu e houve até o choro aqui. João 11, versículo 31 diz assim: os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam. Esses judeus eram amigos da família. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Mas Jesus estava ainda na chegada ali com Marta. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Certamente ela falou isso aqui chorando, aos prantos, ao pé de Jesus. Mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava, e os judeus que a acompanhavam também choravam, Maria chorando aos pés do Senhor, os judeus vendo aquilo também chorando, porque você sabe, né? Ao ver uma pessoa chorando, às vezes também, aquele cenário aqui, aquele clima, faz com que você também desça a lágrima dos olhos. Então os judeus, ao ver Maria chorando aos pés de Jesus, os judeus também choravam. Isso eu deparei. Na qual foi? No 33. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que acompanhavam também choravam, Jesus agitou-se no espírito e se comoveu. Agitou-se no espírito e se comoveu. O que é comover, irmãos? É você sentir o que eles estavam sentindo. Maria chorando ali aos seus pés. Os judeus também via chorando. Aí Jesus é ser humano. Jesus também sentiu, se comoveu. Então Jesus agitou-se no espírito e se comoveu. Onde vocês o puserem, ele respondeu: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, realmente nós vemos aqui, que coração, né? Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, Maria chorava, os judeus choravam, Jesus agitou-se no espírito e se comoveu. Jesus se comoveu. Senhor Jesus. Então, esses são exemplos, né? São exemplos de que nós, ao ver situações, nós podemos também nos comover, né? Nós podemos nos comover. Sim. E realmente o que pudermos fazer, uma oração para que as pessoas recebam a paz de Deus, né? Amém. E se possível, um milagre de Deus na vida dessas pessoas. Amém. Então, glória a Deus, porque existe realmente essa compaixão, né? Devemos ter compaixão e ao mesmo tempo fazer algo para ajudar as pessoas que estão em uma situação. Não basta só sentir pena. Se nós pudermos fazer algo, nós podemos fazer, como a parábola do bom samaritano, que cuidou das feridas daquela pessoa. Passou levita, passou sacerdote, mas nenhum
se compadeceu. Passou o samaritano, né? E foi lá, pegou, cuidou das feridas, levou para o hospital. Realmente foi algo assim de compaixão. E nós devemos realmente também fazer isso, né? Ainda vamos, eu vou passar um pouquinho, vamos ler Filipenses 2. Versículo 1 a 4. Quem pegou pode ler, por favor. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Aqui já é a relação do corpo de Cristo, né? Entre os membros. Não façam nada por interesse pessoal, por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Amém. Senhor Jesus. Amém. Navinho, você está com o celular, coloca lá, tem uma série de versículos para a gente ler, e tem um pequeno vídeo para terminar sobre a compaixão e a empatia. Amém. Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Efésios 4,32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoa em Cristo. Aqui já é do corpo de Cristo, como nós devemos ter empatia uns para com os outros. Sim. Gálatas 6,2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Romanos 12,15. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Muito bonito esse versículo, né? Amém. Alegrar com os que se alegram. É o corpo de Cristo. Se o membro sofre, todos com ele sofrem, né? Quando você vê um irmão que está sofrendo, você também sente, rapaz, porque é o mesmo corpo, é o mesmo membro. Verdade. Mas quando você vê um irmão alegre, você não pode sentir. Aí no mundo uma pessoa está alegre, né? Faz conquista, as pessoas sentem inveja, raiva, ciúme, porque conquistou algo. Mas no corpo de Cristo, quando você vê um irmão alegre, você precisa se alegrar com ele, né? Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, né? Senhor Jesus, eu acho muito lindo esse versículo, e que cada um de nós possamos de fato viver isso, né? Amém. O irmão está precisando de uma oração, nós estamos orando, está alegre também, vamos estar junto ali comemorando, se alegrando, todo mundo, né? Amém. E Mateus 7,12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Amém. Esse versículo eu lembro quando Jesus disse: ame o seu próximo como a ti mesmo. A gente não se ama, né? Se você não quer algo para você mesmo, se eu não quero algo para mim mesmo, eu não quero também para outra pessoa. É nesse sentido, né? Se eu não quero que alguém me bata, eu não vou bater a outra pessoa. Isso é importante, irmãos, no convívio, porque se a gente aprender a empatia, a gente vai conviver melhor. Por exemplo, tem pessoas que gostam de menosprezar as outras, de tirar, a gente fala, sarro da cara das outras pessoas para alegrar o ambiente. Mas ela mesma não gosta que as outras pessoas façam isso com ela. Se ela se colocar num lugar e diz: poxa, se fosse eu ali naquele momento, mas se ela tivesse essa consciência, ela mais nunca iria fazer aquilo, porque ela também se colocaria no lugar daquela pessoa. Então Lucas 6,31 diz: façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Então, na minha opinião, assim, se isso acontecer no trabalho, na escola, na igreja, na rua, o convívio entre as pessoas seria muito melhor, né? Calma, o convívio entre as pessoas seria muito melhor, porque eu vou me colocar no lugar dela, então não vou fazer algo ruim para ela, porque eu não quero que também ela faça comigo, né? Então, antes do vídeo, tem uma frase. Hoje eu passei o dia pesquisando, vi muitos vídeos e textos, e o texto interessante diz assim: antes de fazer qualquer coisa que possa afetar outra pessoa, se coloque no lugar dela. Porque você se colocando, você não vai fazer mais isso, né? Não vai magoar, nem desprezar, nem fazer alguma coisa ruim. Você gostaria de passar por isso? Só faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. É amar o próximo como a ti mesmo. Então, já pensando também esse ano, né, 2024,
nós possamos ter realmente um coração de empatia. Isso não é só viver espiritual, é algo aplicado à nossa vida, né? No nosso trabalho. No nosso trabalho, eu como professor com os meus alunos, Edson como motorista também com os alunos, né? Os comerciantes com seus clientes, pais com filhos, filhos com pais, né? Líderes com os liderados, em todas as relações a empatia é realmente importante para nós vivermos de forma saudável, né? Então eu encontrei um vídeo desse irmão que ele vai contar uma história de empatia, aí os irmãos podem desfrutar após o vídeo. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. De janeiro, eu estava saindo de uma quebra financeira, recebi um convite para dar uma palestra na Europa e com isso eu e minha esposa nós tivemos uma oportunidade. Fazer uma viagem que a gente gostaria muito de fazer para conhecer uma cidade da Europa, que era Londres. Eu já conhecia, ela não, e a gente queria fazer essa viagem muito, não tínhamos muitas condições na época, estávamos nos levantando de uma quebra, mas por causa do convite da palestra, os custos foram facilitados e a gente conseguiu ir. Eu lembro que a gente estava no aeroporto do Galeão, lá no Rio de Janeiro, muito feliz, esperando dar a hora para fazer o check-in. A gente estava tão ansioso da viagem, que era para chegar 2 horas antes, e chegou 4 horas antes no aeroporto, o check-in ainda não estava aberto. Então a gente teve que ficar tomando café, esperando abrir o check-in para a gente ir lá despachar tomado. A gente foi e entrou numa loja, uma cafeteria famosa, lá no aeroporto do Galeão. Entramos, sentamos, ficamos olhando para o relógio, esperando o voo, e passou 10 minutos, passou 20 minutos, ninguém vinha atender a gente. E minha esposa começou a ficar, nossa, ninguém atende, está dando muito tempo aqui. Eu comecei a levantar a mão, não, alguém pode me atender, alguém pode me atender, e ninguém vinha. Passou 25 minutos, a gente não aguentou mais, eu levantei e fui até o balcão. Falei, querida, alguém pode nos atender lá na mesa? E ela com a cara fechada, sem falar nada, esperou eu voltar, passou 5 minutos, foi lá na mesa e só perguntou, o que é? Ali a gente já começou a se sentir agredido, começou a mudar o nosso espírito. Nossa, 25 minutos esperando, um absurdo esse café, 14 reais o café. E a mulher ainda trata a gente assim, secamente. E eu, segurando na inteligência emocional ali, falei, olha, a gente gostaria de café cada um. Só isso? Só isso. Ela voltou, deu as costas. Demorou mais 10 minutos, mais 12 minutos, e a gente já, meu Deus, não é possível, é só botar na máquina, é só tirar o café. Não tem mais ninguém aqui, o que está acontecendo? Levantar a mão, querida, café e tal. Passado mais ou menos uns 12 minutos, 10, 12 minutos, ela vem com a bandeja, caminhando. Chega na nossa mesa e joga a bandeja. Quando ela joga a bandeja, as xícaras batem, tremem, e a minha xícara começa a dar uma vazada. Ou seja, custava 14 reais, uns 5 reais caiu ali, de café. Eu olhei para ela, eu segurei meu emocional, mas minha esposa, que é ultra calma, super paciente, e quer reagir, foi quando eu segurei a mão dela. Falei, aqui nós vamos aprender uma grande lição. Qual a lição? Não está destratando a gente, agora sim está confirmado. Ela, atenção, ela... Nós estamos embarcando rumo ao nosso sonho de conhecer uma cidade da Europa. Deus providenciou isso para a gente já vai ficar 7 dias fora. Mas essa moça, ela deve estar desde 5 horas da manhã atrás daquele balcão, vendo as pessoas passarem com as suas malinhas, voando para o seu sonho, mas ela está ali desde assim, às vezes com o filho doente de casa, às vezes o marido deixou ela, às vezes ela recebeu uma notícia triste de diagnóstico de alguém da família, e por isso ela está fazendo isso, porque quem está feliz jamais faz o que essa moça está fazendo. A esposa acalmou, eu levantei a mão para pedir a conta, a menina por mais 5 minutos não veio, eu decidi levantar e ir até o balcão para pagar. E quando eu cheguei no balcão, a menina nem me olhou, eu falei assim, a conta por favor. E ela começou a fazer a conta, eu paguei, quando ela foi me dar o troco, eu botei minha mão sobre a mão dela, olhei nos olhos dela e disse, eu não sei o que você está passando, mas eu tenho certeza que não é para sempre, isso vai acabar. A menina começou a chorar na hora, chorar, e ela estava passando um problema muito sério na família. E ali nesse dia a ficha caiu. Eu podia chamar meu gerente, eu podia falar, você disse, chama o gerente, quem é ela para fazer isso comigo? Eu estou pagando e não é qualquer café, não, café de 14 reais. Eu podia fazer um escândalo, eu podia cobrar meu gerente, mas às vezes vale a pena você abrir mão do seu gerente quando é uma alma. É muito melhor você ser luz do que escuridão. Naquele dia, porque eu a tratei diferente de como ela me tratou, eu melhorei o dia dela, ao invés de piorar a vida de uma pessoa. Alguém às vezes está derramando o seu café. Às vezes um colega do trabalho, às vezes um familiar seu, às vezes alguém que está sempre aí de alguma forma te atrapalhando, te tratando mal, te deixando para trás. Mas será que ao invés de você reagir, não está na hora de você se colocar no lugar da pessoa? O nome disso é empatia, o poder de se colocar no lugar do outro.
Quando eu me coloquei no lugar daquela menina, eu pude sentir o que ela poderia estar sentindo. Eu lembro de falar assim para a Janine, vamos botar em prática o que a gente prega. Eu falei, vamos nos colocar no lugar dela ao invés de julgar. Nos colocamos no lugar dela, sentimos a dela e realmente ela estava passando por um grande problema. E naquele dia eu embarquei feliz, porque ao invés de estragar o dia de alguém, eu salvei o dia de alguém. Essa história aconteceu alguns anos atrás, quando eu ainda morava no Rio de Janeiro. Eu estava saindo de uma quebra financeira, recebi um convite para dar uma palestra na Europa e com isso eu e minha esposa nós tivemos uma oportunidade. Fazer uma viagem que a gente gostaria muito de fazer para conhecer uma cidade da Europa, que era Londres. Eu já conhecia ela não, e a gente queria fazer essa viagem junto, não tínhamos muitas condições na época, estávamos nos levantando de uma quebra, mas por causa do convite da palestra, os custos foram facilitados e a gente conseguiu ir. Eu lembro que a gente estava no aeroporto do Galeão, lá no Rio de Janeiro, muito feliz, esperando dar hora para fazer o check-in. A gente estava tão ansioso com a viagem, que era para chegar 2 horas antes, a gente chegou 4 horas antes no aeroporto e o check-in ainda não estava aberto. Então a gente teve que ficar tomando um café, esperando abrir o check-in para a gente ir lá despachar as malas. A gente foi e entrou numa loja, numa cafeteria famosa, lá no aeroporto do Galeão. Entramos, sentamos e ficamos olhando para o relógio, esperando o voo. E passou 10 minutos, passou 20 minutos, ninguém vinha atender a gente. E minha esposa começou a ficar, nossa, ninguém atende, a gente está sentado há muito tempo aqui. E eu comecei a levantar a mão e falar, alô, alô, alguém pode me atender? Alguém pode me atender? E ninguém vinha. Passou 25 minutos, a gente não aguentou mais, eu levantei, fui até o balcão. Falei, querida, alguém pode nos atender lá na mesa? Ela, com a cara fechada e sem falar nada, esperou eu voltar, passou 5 minutos, foi lá na mesa e só perguntou, o que é? Ali a gente já começou a se sentir agredido, começou a mudar o nosso espírito, começou, nossa, tô há 25 minutos esperando, um absurdo esse café, R$14 o café, e a mulher ainda trata a gente assim, secamente. E eu, segurando da inteligência emocional ali, falei, olha, a gente gostaria de um café cada um. Só isso? Só isso. Ela voltou, deu as costas, demorou mais 10 minutos, mais 12 minutos, e a gente já, meu Deus, não é possível, é só botar na máquina, é só tirar o café, não tem mais ninguém aqui, o que está acontecendo? Eu levantava a mão, querida, café e tal. Passado mais ou menos uns 12 minutos, 10, 12 minutos, ela vem com a bandeja, caminhando. Chega na nossa mesa e joga a bandeja. Quando ela joga a bandeja, as xícaras batem, tremem, e a minha xícara começa a dar uma vazada. Ou seja, custava R$14, uns R$5 caiu ali, de café. Eu olhei para ela, eu segurei meu emocional, mas minha esposa, que é ultra calma, super paciente, ficou toda vermelha e esboçou que iria reagir. Foi quando eu segurei a mão dela. A menina deu as costas e foi embora. Eu segurei a mão da Janine e falei, aqui nós vamos aprender uma grande lição. Ela, qual a lição? A mulher está distratando a gente, agora sim está confirmado. Ela não está dando atenção, ela está distratando. Olha o que ela fez com o café, derramou tudo. Falei, meu amor, nós estamos embarcando rumo ao nosso sonho de conhecer uma cidade da Europa. Deus providenciou isso pra gente. A gente vai poder ficar 7 dias fora. Mas essa moça, ela deve estar desde 5 horas da manhã atrás daquele balcão, vendo as pessoas passarem com as suas malinhas, voando para os seus sonhos. Mas ela está ali desde as 5. Às vezes com um filho doente em casa, às vezes o marido deixou ela, às vezes ela recebeu uma notícia triste de diagnóstico de alguém da família. E por isso ela está fazendo isso. Porque quem está feliz jamais faria o que essa moça está fazendo. Minha esposa acalmou. Eu levantei a mão para pedir a conta. A menina por mais 5 minutos não veio. Eu decidi levantar e ir até o balcão para pagar. E quando eu cheguei no balcão, a menina nem me olhou. E eu falei assim, a conta, por favor. E ela começou a fazer a conta, eu paguei. Quando ela foi me dar o troco, eu botei minha mão sobre a mão dela. Olhei nos olhos dela e disse, eu não sei o que você está passando, mas eu tenho certeza que não é para sempre. Isso vai acabar. A menina começou a chorar na hora. Chorar, chorar, chorar. E ela estava passando um problema muito sério na família. E ali, nesse dia, a ficha caiu. Eu podia chamar meus direitos. Eu podia falar, você me chama o gerente. Quem é ela para fazer isso comigo? Eu estou pagando e não é qualquer café, não. Café de R$14. Eu podia fazer um escândalo, eu podia cobrar meus direitos. Mas às vezes vale a pena você abrir mão dos seus direitos para ganhar uma alma. É muito melhor você ser luz do que escuridão. Naquele dia, porque eu a tratei diferente de como ela me tratou, eu melhorei o dia dela, ao invés de piorar a vida de uma pessoa. Alguém às vezes está derramando o seu café. Às vezes é um colega do trabalho, às vezes é um familiar seu. Às vezes é alguém que está sempre aí de alguma forma te atrapalhando, te tratando mal, te deixando para trás. Mas será que ao invés de você reagir, não está na hora de você se colocar no lugar da pessoa? O nome disso é empatia, o poder de se colocar no lugar do outro. Quando eu me coloquei no lugar daquela menina, eu pude sentir o que ela poderia estar sentindo. Eu lembro de falar assim para a Janine, Janine, vamos botar em prática o que a gente prega. Eu falei, vamos nos colocar no lugar dela ao invés de julgar. Nos colocamos no lugar dela, sentimos a dor dela e realmente ela estava passando por um grande problema. E naquele dia eu embarquei feliz, porque ao invés de estragar o dia de alguém, eu salvei o dia de alguém.